Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre a Wicca além dos feitiços, né? As pessoas têm uma ideia, né, que a bruxaria seja só a questão de você realizar os feitiços. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo que é você se tornar uma bruxa. Até lá! A gente fala em ser bruxa, né? Todo mundo vem à mente a ideia, né? Dos caldeirões, os rituais, lua cheia, lua nova, as roupas, o pentagrama, essa coisa de celebrar a natureza, né? O uso de cristais, de ervas, fazer os feitiços. E as pessoas pensam, e isso é o que se vende, né? Então, grande parte das pessoas que estão buscando conhecer mais sobre a bruxaria tem uma ideia de que, de tanto fazer essas coisas, você vai se tornar uma bruxa. Então, a grande parte dos cursos, dos treinos que as pessoas realizam hoje em dia tem essa coisa, né? Abordam algum aspecto histórico, vão falar sobre as festividades, vão falar sobre as divindades e depois vão entrar nos feitiços. Isso é 99% dos cursos, né? Só que assim, primeiro, esse material, 1 ou 2 livros bastaria para você ter acesso a esse tipo de informação. Não justifica você estar sob a orientação de alguém que se diz já desenvolvido nessa área, aprender essas coisas. Então é aquela coisa, tá errado? Não está errado. Eu acho bom que a Wicca seja divulgada e que as pessoas tenham amplo acesso à informação e tudo mais. Porém, também pode fazer com que as pessoas que estão buscando verdadeiramente mudar de religião tenham uma impressão de superficialidade, né? Quer dizer, aquela coisa. Então, basta você saber acender uma vela cor-de-rosa, basta você soprar a canela, basta você saber qual é a lua cheia, se é a lua nova, enfim. E a gente esquece que o processo de você se transformar em bruxa é um processo de cura. É um processo de cura, é um processo de cura que vai desde resgatar o seu poder interno, desde retirar os condicionamentos, os padrões de comportamento adquiridos por milênios das religiões oficiais, aqueles valores, né? A gente não tem, as pessoas não têm ideia do quanto às vezes a pessoa está prestes a ser iniciada e ainda tem aquela coisa, será que isso não é... não pode fazer ritual na quaresma, não pode... o preto é do mal, a lua nova é do mal, a lua cheia que é do bem, a bruxaria tem que ser para cura. Isso a gente ouve demais isso, quer dizer, como se o bruxo fosse só... a cura pode ser uma das especializações de uma bruxa, mas restringir que a bruxaria seja exclusivamente para finalidade de cura realmente diminui muito o potencial do trabalho de uma bruxa. E essa cura, ela pode não ser o objetivo final, né? Mas é um objetivo meio, porque não existe poder onde você tenha toda essa tranqueira dentro de você. Condicionamentos, medos, bloqueios, não existe um poder do fraco, gente. O poder do fraco, ele vai ser desvirtuado, né? É a história do Darth Vader, do Anakin. Ele não tinha uma força interna e ele foi aprendendo técnicas, e essas técnicas eles não sustentaram ele no caminho da força, né? Ele foi para o lado negro da força. Isso é o que acontece. Um empoderamento verdadeiro, ele tem que lidar com o processo de cura, porque cada pessoa tem um potencial a ser expresso e existe ruído, interferências, que não deixam você nem enxergar qual é esse processo, qual é esse seu potencial.
né? Então, e é por isso que dá para ser sozinho, dá, mas que é infinitamente mais difícil você realizar o processo de autodesenvolvimento solitário. É muito difícil. Então, assim, quando a gente entende que a bruxaria existe, toda essa parafernália que é o visível, né? Porque também é aquela coisa, se a gente vai divulgar alguma coisa, ainda mais hoje em dia que tudo é muito visual, vai mostrar um altar, vai mostrar as pessoas vestidas de preto, vai mostrar uma lua nova, uma lua cheia, vai mostrar um ritual, vela acesa, cristais, né? Porque a instrumentação da bruxaria. Mas aquilo que está acontecendo por dentro, aquilo que houve, o que fez a pessoa ter condições de transformar aquela linguagem em magia, isso é individual, gente. É individual porque cada um tem, sabe, aonde está o seu calo, aonde está a sua dor, onde está o seu problema. E não é que a ideia é que primeiro tem que curar, a ideia tem que estar pelo menos em perspectiva. Porque quando você enxerga que você tem aquela questão, você está fazendo o uso consciente das suas capacidades e das suas limitações. Né? A gente não tem noção do quanto a gente age e o quanto, assim, fica até mais visível aquilo que vem do conteúdo do inconsciente do que aquilo que a gente está trazendo de real, né? De consciente. Então é muito importante as pessoas terem noção de que o processo de se transformar numa bruxa não é tão fácil. E primeiro, essa questão, 1 ano e 1 dia. 1 ano e 1 dia é algo que a gente, é uma crença que veio, né, de tentar sistematizar a bruxaria, né? Normalmente homens gostam muito de tornar aquilo meio racional, né? E aí o que acontece? Não dá para você garantir que em 1 ano e 1 dia a pessoa tenha se desenvolvido. Ela pode ter aprendido informações, mas que ela mudou, se transformou e se tornou uma bruxa, não dá para você garantir isso. Simplesmente não dá. E não dá para você ter certeza de que aquilo é autêntico. Por quê? Porque você, e isso não necessariamente na bruxaria, tá? Na terapia, em qualquer lugar, às vezes a pessoa está fazendo esse trabalho, teoricamente, de autoconhecimento, mas na verdade o que ela está querendo só é adquirir vocabulário, é adquirir repertório para poder passar a impressão de que realmente está entendendo, está fazendo, passou por uma transformação e realmente está vendo a vida de outro jeito. E aí o que acontece? Não é verdade. Não é verdade e não vai ter resultado. Entenda, não adianta você tá passando por um processo iniciático e você fingir que está alcançando entendimento, houve mudanças, porque depois você não vai conseguir realmente desencadear alguma coisa, manifestar alguma coisa. Entende? A gente está falando dos deuses. Então, por mais que você pode ter alguém que te auxilie, você não engana a espiritualidade. Né? E você não alcança. Não é nem uma questão de enganar, é uma questão que você não alcança. Você não alcança. Então é muito importante que se entenda que assim, não é luxo você procurar um coven, você procurar um treinamento sério para você se desenvolver. Não é um luxo porque, primeiro, você escapa do pessoal que quer enganar, né? Então é aquela coisa, você vai escapar da falsa impressão de que você tem um poder, que você está se desenvolvendo. Você vai escapar da superstição de achar que o poder está na vela, que o poder está na canela, que o poder na verdade, você acertar o horário, acertar a pedra e a erva no dia certo e você invocar a divindade certa. Gente, essa é uma perspectiva totalmente cristã.
Você achar que é só você acender a vela da cor certa, que a divindade tal vai fazer todos os seus desejos, isso não faz sentido, gente. As divindades não estão ao nosso serviço. Eles estão disponíveis e eles estão dispostos a ajudar e orientar, mas precisa existir um processo de desenvolvimento interno. Entende? Uma coisa é você querer, outra coisa é você merecer. E quando eu falo merecer, não é que você tenha que ser boazinha, é no sentido assim, se você não se você foi condicionada de que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, você não vai ganhar dinheiro. E aí pode assoprar canela, pode chamar a divindade, aquilo tá no seu subconsciente. E às vezes, mesmo quando você está lutando para tirar, fica aquela coisa, aquela culpa, aquela sensação de que você está fazendo alguma coisa de errado ou que você vai mudar, ou que você vai usar negativamente se você tiver o dinheiro, se você tiver condições, é porque todos os ricos são maus e aí vai, né? E outra coisa, no treinamento, no desenvolvimento, uma das coisas que a gente aprende é que, às vezes, o que a gente tem que... A magia, ela funciona muito melhor quando você entende o propósito das coisas, né? Então, por exemplo, nesse caso, a magia para ter o dinheiro talvez não tenha resultado, mas uma magia para você tentar tirar as suas crenças, retirar esses conceitos, né? Daí sim, né? Limpar essa perspectiva do seu campo astral, porque as suas crenças elas vão alimentando esse campo astral em que você vai estar inserido e que vai atrair as coisas para você, né? As nossas sombras elas estão criando o universo ao nosso redor, né? Então, é importante que as pessoas entendam que quando a gente fala de ir nas causas, é aquela questão que a gente fala assim, às vezes, a gente precisa a gente tem que ter uma perspectiva de distância, uma perspectiva ampla, né? Você está lá tendo que pagar o seu aluguel e você não tem dinheiro para pagar o aluguel, tá? E aí você está querendo fazer com que o proprietário não cobre, ou que a imobiliária, sei lá. E aí, segurar, fazer uma coisa contra ele, alguma coisa, gente, será que aquele lugar é o seu? Aquele lugar não está te acolhendo? Né? A gente tem que ampliar sempre essa questão, e a bruxaria ensina a fazer isso, porque ela faz você ter a humildade de ir atrás daquilo que é o seu propósito de alma, para que você possa estar alinhado ao seu propósito de alma e aí as coisas elas vão entrar em sincronia. Então, à medida que você vai precisando, tá, se aqui tá dando problema, vai ver que não é aqui que eu vou realizar meu propósito de alma, então deixa eu olhar outro lugar, deixa eu mudar alguma coisa, deixa eu mudar o que eu estou fazendo, vamos fazer alguma mudança. É muito importante isso, e ter uma assessoria de alguém mais velho, de alguém mais treinado, de alguém que já passou pelos processos de desenvolvimento, ajuda você a ter uma visão daquilo que você não está enxergando, né? Então, quando a gente fala, gente, sim, o treinamento, ele é muito importante, é muito difícil a gente dar um testemunho, falar alguma coisa, porque cada um vai vivenciar de um jeito. Então não tem como falar assim, prometer, falar assim, não, e aí você vai sair voando. Não. Mas, e aí, você vai ser uma outra pessoa? Sim. Precisa, porque a você que você é antes de ser bruxa, não pode coexistir com a você bruxa, gente. Tem que ter, quando a gente chama a palavra iniciação, é um momento em que existe um fim de uma experiência para ter uma nova forma de se viver. E aí tem uma outra questão, que quando você está dentro de um coven, você tem ainda a possibilidade de trocas de experiências. Quando você começa a ter experiências que, dentro do seu universo, da sua vida normal, as pessoas não têm nada parecido,
dentro de um coven você vai perceber que tem pessoas que estão tendo experiências parecidas e isso ajuda a validar para você a veracidade daquela experiência. E vai ajudar também a você formar um grupo que a gente chama de grupo de alma, grupo de pessoas que têm as mesmas afinidades e que às vezes tenham talentos que sejam complementares, que é o ideal para a formação de um coven. Né? A formação de um coven não é uma situação em que você só meramente vai reunir pessoas para fazer rituais, quer dizer, não é aquela coisa. As pessoas têm que estar, primeiro, ter uma noção de coletivo. Segundo, terem desenvolvido as suas capacidades, porque senão elas... o ritual só para você ter... se sincronizar com os ciclos da natureza e você está cumprindo esse seu processo de estar ligado com esses ciclos, não precisa ser num coven, pode ser sozinha. Isso aí pode ser sozinha porque você vai estar só se desenvolvendo, você está só estabelecendo essa conexão com o divino. Aliás, é até preferível que seja sozinho, porque você vai poder tratar das suas questões, daquilo que para você é relevante naquele momento, e você vai entender também as suas linguagens, você vai começar a entender as coisas. Mas tem uma hora que você já está num ponto em que o processo de desenvolvimento solitário já não basta, né? E aí sim a gente começa a fazer o trabalho no coven. E aí começa o processo da segunda iniciação, terceira iniciação. Vocês estão gostando dos nossos conteúdos? Deixe seu like, faça um comentário, uma sugestão de pauta e compartilhe se você tiver outras pessoas que sejam interessadas no assunto, tá certo? Até semana.